foi feito? Todo mundo sabia. Para minha situação... Você pega o último time do Cuca, qual foi o último time do Cuca? Como é que jogava? Jogava exatamente nesse jeito. Até na base do lateral. O São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro durante Cuca várias rodadas do ano passado. Pegou aquele elenco e trouxe esse ano Hernanes, Pablo, Pato, Tietê, Thiago Volpe, Vitor Bueno. Entre outros. Faça esse time jogar. Isso. Tem que ser protagonista nas primeiras posições. Porque o que mais que um treinador quer? O ponto, Maurício, é que o São Paulo do Cuca, ele regrediu na comparação com o São Paulo do Mancini. Que já era um descalabro. Você trazer alguém para ser diretor ou gerente ou o coordenador e transformá-lo em técnico... Ainda mais levando em consideração que ele é técnico. Você já disse que você não vai ser técnico. Você não pode mais. Ganhou ainda o Antony, que vai ser uma das revelações desse Campeonato Brasileiro. Olha a quantidade, olha como, muito bom do ponto de vista qualitativo, é isso que eu o elenco do São Paulo esse ano é muito melhor do que era no ano passado. Ele ficar até o fim, viu? Esquema tático, Marcela, sobre como se pensa o jogo, né? Ontem, no final do Futebol na Veia, a gente mostrou uma tela do Bahia, né? O Bahia venceu o Grêmio, detonou os tricolores na última semana, né? São Paulo e o Grêmio. E o Bahia não teve, nos últimos 10 jogos, mais posse de bola que nenhum adversário. E o curioso é que no jogo em que ele mais teve posse de bola, foi contra o Botafogo, 47% ele perdeu. Foi a única derrota. O Roger Machado sempre foi um treinador muito adepto da posse de bola, de ter o domínio do jogo. Só que ele chegou a um clube onde a realidade financeira era diferente da que ele estava habituado. O que ele fez? Vou dar um passinho para trás. Vou abrir mão dessa posse de bola total para tentar, até porque eu tenho no meu elenco o Elber, o Arthur Kaique, que são caras de velocidade. Eu vou dar um passinho para trás. Em vez dessa posse de bola toda, eu vou abrir mão disso, 3 volantes. E vou começar a ter contra-ataque. Eu vou usar 3 volantes, que são caras que até sabem jogar com a bola, mas tem uma boa capacidade de marcação, e vou explorar o contra-ataque. Tá dando certo. Dizer que hoje o São Paulo não tem elenco, ou dizer que hoje o São Paulo tem problemas, é ignorar a realidade dos outros clubes, Marcelo. O São Paulo fez 3 jogos contra o Bahia. O São Paulo tem mais time e mais elenco que o Bahia. O São Paulo não conseguiu ser superior ao Bahia em mais do que 20 minutos nos 180, 270 minutos. Então, é assim... Um pouco na partida de quarta-feira. Assim, todo mundo tem culpa nessa história. Os jogadores têm culpa, precisam assumir mais responsabilidades. O Cuca tem muita culpa, os dirigentes têm culpa. A gente já destacou na semana passada que no São Paulo parece faltar prioridade. O São Paulo não é a prioridade para quase ninguém. É o Raí que vai para Roland Garros, é o Antony que vai para o torneio de Toulon, é o Ricardo Rocha que, em meio à Copa do Mundo, vai ser comentarista em vez de participar do processo de escolha e montagem do elenco. Só o torcedor que vê o São Paulo como prioridade. Isso mesmo. E um clube que não ganha um título desde 2012 do tamanho do São Paulo, ele tem que trabalhar com gente que quer ter o São Paulo como prioridade absoluta. Quem não tiver nessa cartilha, não tem que ficar. Olha, o Paulo Chiroc está dizendo aqui que o São Paulo tem que melhorar as condições físicas dos jogadores. Já vem de muito tempo, o time já começa cansado, morre no segundo tempo, muda os preparadores físicos se quiser ganhar. E eu tenho mais opinião do fã de esportes na nossa hashtag BBDebate, deixa eu ver o que é que eles estão falando. Nicola, tem um fã de esportes pedindo para você e o Arnaldo trocarem, que ele tem toque, ele está passando um pouco mal em casa. O Nicola sempre aqui, né? E aí ele está passando mal em casa. Está dizendo que tem toque, por favor, ajudem o fã de esportes. Professor, vem, tem sempre razão. Eduardo Freitas está dizendo que da televisão. Depois de ver o São Paulo de ontem, fica nítido que o time vai brigar por vaga na Sul-Americana. Que ponto chegou o São Paulo? Não, calma, também não é assim não, gente. Cláudio Lesca tem 31 rodadas ainda para esses diretores ficarem ajoelhados no milho. O que é que o Cláudio Lesca fala ali? Marcela, os diretores do São Paulo estão tentando achar o porão que existe no fundo do poço. Aí sim vem o necessário rebaixamento, todos os ratos fogem e só fica quem realmente gosta do clube. E tem também Denise Tricolor dizendo que o fundo do poço ainda pode vir se perder algum jogo ainda antes da parada. Ficar sem Antony e Arboleda na janela e a torcida não for mais aos estádios até Leco cair, tá? Denise Tricolor. Olha, a Denise, ela já está pensando também em estratégias para fazer com que algo aconteça nesse São Paulo. É interessante a observação da Denise pelo seguinte, vocês já perceberam como pré-venda de jogadores, o próprio São Paulo vai criando internamente o cenário para a saída? Vai. Você já a história do Antony é bem isso. Se a gente acompanhar nos últimos tempos, há quanto tempo a imprensa pautada
pelas internas do São Paulo vai falando da questão do Arboleda. Há quanto tempo? O Nicolas está convencido totalmente. Claro, aparece o Arboleda, os caras de dentro passam isso. Os caras de dentro passam isso. Arboleda, não sei o que, Arboleda é responsável, Arboleda fora de campo, não sei o que, Arboleda não sei o que. Arboleda tá, os caras vão criando o cenário. Preparação para o torcedor. A preparação para o torcedor. Só que o torcedor não é bobo. Nós jornalistas podemos até ser, o torcedor não é bobo. Nós somos, vocês não são. Nós somos. O torcedor não é. O torcedor gosta do Arboleda e gosta do Antony. E o Antony é a mesma situação. Essa foi a primeira mácula na relação do torcedor com o jogador. Foi essa situação mal conduzida por todos dentro do clube. Todos dentro do clube. Pelo treinador, pela assessoria de comunicação, tá uma piada que expôs o garoto e prepara. O Antony faz o que o Nicola está falando aqui. Qual que é a impressão geral? O Antony tá com a cabeça na seleção. Cabeça na seleção é uma piada, meu. Seleção, cabeça na seleção. O moleque acabou de subir. Isso é ridículo, isso não passa por nenhuma garganta. Isso é um discurso pronto, ensaiado dentro do próprio São Paulo. Os caras do São Paulo tá com a cabeça na seleção brasileira? Claro que não. Era a sua opinião? Não, agora ele está na seleção brasileira, ele tem que estar com a cabeça na seleção. Mas o clube... Ele estava? Não, gente, o cara, se ele estiver jogando... Se ele não tivesse jogando no São Paulo, ele ia jogar pelo São Paulo. Aí. O Antony, em algum momento, esteve com a cabeça na seleção brasileira, na tua opinião, Maurício? Um convite da seleção brasileira, claro que encanta qualquer um, mas ele é um funcionário do clube. Acho que você pode até conversar com o jogador, mas não é ele quem decide. Você acha que em algum momento existiu... Sim, Olímpica. Você acha que em algum momento acho que passa o Antony muito pela forma como o São Paulo conduziu a história. Para mim, o São Paulo, diante dos microfones, até tentou passar a imagem de que queria ficar com o jogador, mas que o jogador quis muito ir, quando na verdade o São Paulo viu uma oportunidade de fazer o Antony ganhar mais algum valor para o mercado internacional. Então, é isso, você quer mais colocar o jogador na vitrine. O que eu noto do São Paulo? Eu tenho muito essa impressão de que o São Paulo ele vai organizando ali os jogadores que ele quer vender e aí ele vai colocando na opinião pública até todo mundo acreditar que realmente não tem como o jogador ficar ali. Aconteceu isso na época do Rogério Ceni, quando todo mundo começou a ir embora. E qual era a desculpa do São Paulo? Vamos lá, você vai para a entrevista coletiva, você vai dizer que você quer sair. E aí o jogador lá falava, olha, realmente... Vem cá, gente. E aí o que é que o pessoal falava? Mas se o jogador quer ir embora, o que a diretoria pode fazer? Isso, Marcela. Essa é a frase preferida, né? Essa é a frase adotada em todas as ocasiões. Eu lembro da primeira discussão que eu tive com o Raí, e na primeira semana dele de trabalho, discussão porque eu encontrei ele fora daqui. E aí? Depois, era logo no dia da entrevista coletiva dele ao lado do Hernanes, anunciando que o Hernanes não ficaria mais, e na mesma entrevista sendo perguntado pelo Prato, que foi contratado como jogador modelo do São Paulo, um jogador interessado em vencer, um jogador no auge da carreira, um jogador com comportamento indiscutível. Esse era o símbolo do São Paulo, na mesma coletiva em que o Hernanes, por uma mentira da diretoria, não ficaria mais um ano e sim 6 meses, o Raí falou que o Prato estava com vontade e teria que atender saudade da filha dele. Tinha que ficar perto da filha. Aí, você não tem sentimentos, Arnaldo. Eu tenho 2 filhas, cara. A questão, isso não passa pela minha garganta. Isso é conversa pra boi dormir. E o Raí ficou, mas se o cara quer ir, se o cara quer ir, o caramba, o cara tá em Buenos Aires ganhando todos os troféus possíveis pelo River Plate, com a filha dele lá perto, que tá do lado do jogador qualquer, pode ir para qualquer país, qualquer lugar, não é justificativo. É uma coisa que o jogador não vai dizer, mas hoje ele olha pro River e fala, cara, eu vou ser campeão. Então, tá bom, exatamente, então seja claro, né, o cara prefere o River Plate porque o River Plate é maior que o São Paulo hoje, então seja isso, lá ele tem chance de ser campeão. E o River Plate paga mal porcamente o Prato. E os caras, com a justificativa, ele quer ir. Não quero ficar com nenhum jogador insatisfeito. É uma balela. Você tem que ter o poder de criar um bom ambiente, de fazer as pessoas quererem ficar. É o que o Maurício falou. Isso é uma obrigação do comandante. Isso é uma obrigação do comandante. Não é assim, se nenhum jogador quer ficar no São Paulo, tem um problema. Tem alguma coisa errada. Certo? Que passa pelo presidente, passa pela direção e passa pelo treinador. Certo? Então, esse é um problema deles. Essa desculpa que você já decorou, o jogador quer ir, o torcedor do São Paulo não engole mais. Não adianta falar que o Arboleda quer ir. Como a rádio equatoriana é cascata. O Antony está com a cabeça na seleção. É cascata. E mais, a convocação para essa seleção, estamos mostrando o torneio. Quarta-feira, Brasil e França, 12h30. Esse é bom jogo.
a convocação para essa seleção teve uma mobilização de vários clubes antes da divulgação da lista, porque é aí que você consegue a liberação do jogador, não depois que divulgou a lista. Porque aí você pode criar um problema com o jogador. Ah, eu quero ir, eu nunca fui para a seleção. Antes da divulgação da lista, o técnico da seleção é o Jardine. É muita sacanagem o torcedor de São Paulo. O técnico da seleção é o Jardine. Aquele cara que nunca aproveitou o Antony, ou não quis que aproveitar o Antony. Né? Deixou o Antony na Copa São Paulo. Cara, Jardine, filhão, você não vai convocar o Antony, o Luan e o Lisieiro. Quem é o presidente da CBF, o Caboclo, que tem ligação com o São Paulo. Não, tá ligação não. A história dele e da família dele foi construída através do São Paulo, Arnaldo. Só que o São Paulo, como seu presidente, é zero de bastidor. Então, assim, você negocia antes, como vários clubes fizeram, por sinal. Não o Santos, não o São Paulo. Por que o Palmeiras não teve ninguém convocado? Porque o Palmeiras disse que não ia liberar ninguém há 3 meses. Pois é. O Palmeiras nem tem tantos jogadores dessa situação, nessa idade, tão importantes para o time nesse momento. Mas já avisou há 3 meses. Vocês não vão chamar ninguém, porque eu não vou liberar. E assim é você trabalhar no bastidor. A partir do momento que sai aquela listinha bonitona lá de 20 nomes, lá com o nome do Antony, tudo fica mais difícil. Não era para ele estar na lista. A ponto de o Rodrigo e de o Renan Lodge não terem jogado nesse final de semana, porque a CBF não tem coração, né? Tudo fica mais difícil. Não ia liberar ninguém, enquanto o Raí tem coração, porque disse que o Antony iria liberar, né? É mais ou menos... Nota pro Raí como diretor executivo de futebol. 4. Pro Leco como presidente. 0. Não, 0 não, meio. 0. Eu tenho uma lista aqui, queria que você falasse se você gosta desses nomes aqui de reforço. Tu tem os números também, não tem os números também? Vamos lá. Esse time é bom, Arnaldo? Sidão no gol, Bufarini, Aderlan, Douglas e Edmar. Jusilei, Maicosuel, Wesley, Centurião, Diego Souza e Trellis. Gostou? Gosto de vários deles. O problema de jogador não é... Gosto de vários deles, gosto mais de 6 desses. E no banco? Jean, Regis, Bruno Pérez, Mena, Cícero, Jonathan Gomes, Tomás, Neilton, Chiesa e Guizal. Gosto de vários nomes também. Tá bom? Gosto de vários nomes, o problema não é jogador. O problema não é jogador. Tanto que o cara sai do São Paulo e vai fazer gol em outro lugar e tudo mais. O problema não é jogador. O problema é comando. Não é jogador. Duas coisas, Arnaldo. Não é, Nicola. Não é. O Maurício acabou de falar. O São Paulo, tecnicamente, é um dos melhores elencos do país. Não é. O cara não joga no São Paulo. Então, assim, o Chiesa é último no Fortaleza, o Diego Souza é protagonista no Botafogo. Tem uma série... Não dá para avaliar a contratação. Um ou outro erro, isso acontece. Aliás, o Palmeiras também erra. Um monte de contratação. Só que, assim, tem uma insistência, tem um mínimo de insistência para ter um retorno para um jogador. Quando o Palmeiras contratou o Zé Rafael há pouco, não vai dar, mas não sei o quê, para que veio e tal? Por que não usam... Tempo, calma. Ainda mais para estrangeiro. Pagar 750 mil reais para o Jusilei por mês, o que você acha, Arnaldo? Eu acho que não vale. Eu acho que não vale. E 10 milhões para o Diego Souza, no ano seguinte liberar ele de graça. Não, então, isso é um escárnio. Maicosuel, contratado a 300 mil reais por mês, ele está no Paraná. O Paraná se responsabilizava por 30 mil e o São Paulo por 280 mil. Foi na época do Ceni ainda, e não tinha nem passado o exame médico. Quanto que o São Paulo gasta com os jogadores que teve dispensa? Você tem esse número aí, Nicola? Você estava fazendo essa soma. Sim. Do prejuízo que o São Paulo já teve com os jogadores. Para citar alguns desses jogadores, como o Wesley, por exemplo, que o São Paulo considerava uma baita contratação tirando do Palmeiras. E vai aumentar esse número, porque Nicola, vai ter alguns jogadores que vão sair. Com Wesley, Centurion, sei lá quais os caras lá, Mena. O São Paulo foi semifinalista na Libertadores e só não foi campeão porque não soube usar o bastidor. Não importa o jogador. Com Wesley, Michel Bastos, Centurião fazendo gol de cabeça, jogando falso 9. Não importa o jogador. Não importa o recheio. Não importa o recheio. Não, importa um pouco. Não importa o recheio. Importa bastante. Para time grande, pouco importa o recheio. Importa bastante. Pouco importa o recheio. Não importa. Vai perguntar lá no Palmeiras. Claro que importa os melhores desempenhos do São Paulo... Os melhores desempenhos do São Paulo do Leco até agora foram com os elencos mais fracos. Na época não é bom isso, pô. Mas o que eu tô Você quer ter elenco fraco? Então... Não é isso, Nicola. O que eu tô falando é que não é o essencial. O São Paulo concordando com tudo que o Arnaldo falou. O São Paulo, semifinalista da Libertadores, tinha um elenco enxuto e fraco. Foi até a semifinal da Libertadores, não foi além, de novo, porque faltou bastidor. O São Paulo do Agui, com um elenco super limitado, jogou pela liderança do campeonato um bom tempo. Não é o principal. Não adianta querer 10 craques, primeiro que não tem craque no Brasil.
E se o treinador do São Paulo atual acha que o Hernanes não serve, então aí mesmo que não adianta você buscar jogador técnico. Rebuscado. Tem que usar o jogador efetivo e tem que ter poder de mobilização. Curiosamente, com 2 gringos foram esses melhores momentos. O Frank, o Centurião, o Bruno gostava do Centurião. Eu gosto, inclusive. Lógico, vizinho, né? Aprontava, hein? A vizinha se adorava lá. O Bruno viu cenas lamentáveis, né? Lamentáveis. O Frank tá dizendo, Frank William, tá dizendo que o São Paulo vive alguma crise financeira ou é só técnica mesmo? Frank William... Eu fico com medo de falar os nomes, porque, né? Não, dá uma lida antes, Marcelo. Mas eu leio, às vezes eu caio, mesmo lendo várias vezes. Tem que ser o Léo do meu lado aqui, às vezes lê o primeiro nome só. São Paulo, eu faço muito isso. O São Paulo vive alguma crise financeira ou só técnica mesmo? Geralmente as crises começam por causa do dinheiro. O Cruzeiro, por exemplo, não estava apresentando bom futebol, depois das notícias de dívidas milionárias e salários atrasados. Na verdade, não foi bem por isso, porque... O São Paulo já até teve seus casos de polícia. A história do Cruzeiro também é mais antiga. Mas é o São Paulo que tem conseguido, com mais dificuldade, equacionar contas. Não tem a mesma velocidade, por exemplo, do Palmeiras. Até porque não tinha alguém para colocar 200 milhões de reais, como fez o Paulo Nobre. Mas é um São Paulo que diminuiu suas contas, dívidas bancárias. É um São Paulo que aos pouquinhos vai equacionando as contas. O que o São Paulo vai ter enorme dificuldade, Marcelo, é que o São Paulo planejou faturar 120 milhões de reais com venda de jogadores nesse ano. E o São Paulo está com 35 milhões de reais no buraco. É um rombo de 35 milhões de reais. O São Paulo havia estimado chegar às quartas de final da Libertadores e às quartas de final da Copa do Brasil. Não fez nada para isso. Como caiu na primeira como caiu na primeira fase da Libertadores. Você esqueceu de falar que o planejamento para Libertadores foi bizarro. Não, isso aí não é bizarro. Mas com a queda precoce na Libertadores, Marcelo, entre aquilo que o São Paulo estimou e o que o São Paulo faturou, faltaram 30 milhões de reais. Na Copa do Brasil, estimava chegar até as quartas. Caiu na primeira fase, em que ele disputou as oitavas. Ficou um déficit de 5 milhões de reais. Sim. Então, são 35 milhões de reais que o São Paulo vai precisar encontrar receita. Somado aos 120 milhões de reais com venda de jogadores, a gente chega ao valor de 155. Aí você vai falar, mas o Militão já rendeu 25. É verdade. O David Neves deve render outra bolada agora. Os 30? São 23%. Fala-se em algo na casa dos 150 milhões de reais a venda total. O São Paulo fica com 23%. Mas vai faltar dinheiro. O São Paulo vai precisar fazer venda de jogador. Então, assim, o grande problema é que para ter fluxo de caixa, o São Paulo estima as coisas altas. 120 milhões de reais de orçamento para obter com venda de jogador é um valor maluco, Marcelo. Era mais plausível você gastar menos para não ter que vender tanto jogador ou não ter que vender não ter que obter valores tão expressivos com venda de jogador do que fazer desse jeito. Ou você se planejar para, de fato, se classificar nos torneios que podem ser rentáveis para você e, além de tudo, render um troféu à torcida carente. Pelo menos fazer um planejamento para que chegue a essas ou chegue longe nessas competições. Você acredita na maldição do Tigre, não? Eu vi você tweetando ontem, né? Porque, então, assim, ganhou do Boca. Vai pra Libertadores. A maldição do Tigre foi o último título do São Paulo, Sim, aquele meio... Como o jogo não acabou, o Tigre lançou a maldição. Eu sou um cara totalmente cético, mas depois eu tô tão agora, sei lá, ludibriado, tô acreditando em qualquer coisa. Ô, Léo, o Montilho jogou? O Zeca. Não vi a escalação. Porque ele tava em fim de contrato. Se bem que era até 30 de junho. Ele fez boa temporada lá. Fez boa, sim. E tava em fim de contrato lá. O Zeca diz assim, Lucas Prato foi muito bem vendido e é um perna de pau. Grande negócio pro São Paulo. Bom sou eu. E o Paulo Henrique está dizendo, gente, um exemplo é o Dudu. Ele também quis sair, ficou insatisfeito, o clube não vendeu. Olha o Dudu hoje, está jogando Libertadores, muito. Bruno Henrique, Libertadores, Recopa, gol de quem? Olha, Meu não foi, não. Não. Foi do Prato. O que não é craque. 7 rodadas já foram. Paradinha do Brasileiro tá chegando. Mas teve vaia ontem. O Cuca não gostou nem um pouco das vaias. Né? O Pato também não gostou nem um pouco. Eu queria colocar a entrevista do Cuca e do Pato. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Tá, peraí, que a gente vai colocar a entrevista do Cuca falando da torcida. Montilho jogou. Foi substituído aos 31 do segundo tempo. Vamos lá, coloca aí. Hoje era um jogo dos mais perigosos que tinham, porque tem um descontentamento grande e natural que o torcedor tem em cima da eliminação da Copa do Brasil. Então, os torcedores vêm para automaticamente cobrar. Eu quero até agradecer grande parte dos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passa e incentivaram e deram seu apoio. A outra parte cobra, é lógico que o pessoal sente, né? Mas é
um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe sempre fica uma sequela, essa consequência. O torcedor pode xingar, sim, pode reclamar, pode... Ele tem o direito, ele vem ao estádio para torcer, ele às vezes ele perde o trabalho para vir aqui. Nós estamos tentando buscar forças para sair desse momento de 2 campeonatos que o torcedor esperou muito, mas nós temos que trabalhar. Perde o trabalho para ir, que isso? Alguém que você conhece foi no protesto sábado? A Independente chamou a torcida. Conversei com meus pares. Não? Não, tô brincando, não sei. Acho que não. Não torcedor comum, por favor, esteja Acho lá. que todo protesto é legítimo. O Testa no Balcão tá dizendo assim, o Tricolor tá claramente acabando com a saúde do Arnaldo. Cara, Força, Arnaldo. Quando você tá com a testa no balcão, é porque já tá no estado lá de baixo. O pior é a mensagem vindo do Testa do Balcão. Essa mensagem específica vindo do Testa do Balcão. Eu compreendo. Hashtag Força, Arnaldo. Já teve algum momento de testa no balcão, Léo? Todos nós, né? Ah, claro, né? Pela hora que... Vaia durante o jogo machuca? Eu achei a coletiva do Cuca, depois do jogo com o Cruzeiro, totalmente pertinente. Eu entendi o que ele falou. Desse jogo, esse era um dos jogos mais traiçoeiros e tudo mais para jogar contra a sua própria torcida. Por isso que ele falou. E que a vaia, de fato, ela, mesmo para os mais experientes, a vaia do próprio torcedor é insuportável. É muito difícil lidar com isso. E assim, para quem não viveu a primeira passagem do Cuca pelo São Paulo, aconteceu uma coisa muito parecida num jogo no Pacaembu contra o Palmeiras depois de uma eliminação da Libertadores de 2004, num jogo em que Rogério Ceni e Luiz Fabiano foram xingados. E o São Paulo perdeu para o Palmeiras no mesmo Pacaembu, a torcida do São Paulo contra, e o comandante era o Cuca. Naquela ocasião, depois da eliminação da Libertadores, o Cuca conseguiu reagir com o time no Brasileirão, mas aí tinha uma coisa até curiosa. Ele vencia todos os jogos em casa, perdia todos os jogos fora. E aí, quando perdeu um jogo em casa pela primeira vez, ele acabou sendo demitido pelo Leão, trocado pelo Leão. O Leão entrou e aí o São Paulo teve o início do ciclo vitorioso que teve naquela 2005, 2006, 2007, 2008. O Cuca não usufruiu disso. Parte da coisa, os jogadores que vieram do Goiás, não eram todos indicados pelo Cuca. O Cuca fez um trabalho razoável e não ficou até o final do Brasileiro. O Leão foi melhor que o Cuca. E o Cuca caiu depois de uma derrota para o Curitiba. Mas você tá vendo um time que vai chegar ao Mundial? Tá querendo chamar o Leão, é isso? Não. Não entendi. Você Aí quer chamar o Leão? estou lembrando da primeira passagem São do Paulo, quando começou a chamar o Leão e depois começou a chamar o Muricy. A semente do esquema com 3 zagueiros foi plantada ali. Foi ensaiada pelo Cuca algumas vezes. Quando o Leão assumiu, ele voltou com o esquema de 3 zagueiros, utilizou muito tempo, depois o Autuori também. E o Muricy também. Essa fase dourada foi com esse esquema. Foi exatamente, com 3 zagueiros. Muito bem. Ô Arnaldo, eu vou te dispensar. O pessoal continua preocupado com a sua saúde. Obrigado. Eu preciso... Beba uma água. Tomar um comprimido. Foi uma boa participação. Beba água, parabéns. Obrigado. Estou batendo palma porque o Maurício começou. O que você acha? Fique sempre à vontade para voltar, uma última pergunta. Passa. Cuidado, por favor. Quando aquele cara que nunca bate falta e nunca bate bem bate a falta, você faz o quê? Cara que nunca bate bem e bate a falta? Mas estava treinando bem. Ele ainda não se ligou. Você não se ligou, não. Tava treinando bem. Aí o cara vai e vai bater. Tá lá. Eu sei onde você vai chegar. Não, eu não... Na discussão do Luan e do Casares... Não, eu não vou falar. Mas você manda ou não manda? Mando, cara. Você manda? Mando. Que isso? Mando, tem que mandar. Mas de outro jeito, de uma maneira mais clássica. Eu não fui aqui, não fui polido até agora. E se naquela vez ele fizer o gol? Aí dá pra carregar um pouco mais, entendeu? Aí você manda. Não, porque até então você aceita. E depois, se por acaso vai e bate a falta e não dá certo, aí você faz o quê? Vocês querem arrancar mais do que vocês arrancaram? Você faria igual o Casares? Você faria, claro que mandaria. Faria pior. Então. Faria pior. Já e com pior nos nossos jogos. Com essa última frase, aspas, do Arnaldo, eu mandaria. Eu mandaria. Você vai ficando por aqui no BB Debate. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótima, linda e maravilhosa. É um prazer. Um beijo. Tchau.